Olá, discípulos Tetelestai. Vocês que acompanham aqui o nosso canal sabem que sempre trazemos uma reflexão bíblica acerca de um determinado tema. E estamos trabalhando o tema o pecado. Este é o segundo vídeo dessa série. Você pode aqui no canal se inscrever e ver o vídeo que iniciamos falando sobre o pecado. Entenda que nossa reflexão sempre é bíblica e não falamos o que a Bíblia não diz, nem para mais, nem para menos. Procuramos ficar preso ao texto sagrado. O nome dessa forma de pregação hoje chama-se pregação da palavra expositiva, forma de pregar expositiva. É a forma com que eu gosto de ensinar, de trazer a reflexão bíblica. Ou seja, quando você utiliza a pregação expositiva, é o texto falando, é o próprio Deus falando à pessoa. Você não bota o emocional, não bota isso, não bota aquilo, mas deixa que o texto faça o trabalho que ele tem que fazer, porque a palavra diz que a palavra não volta sem o seu retorno, sem aquilo para a qual ela foi lançada. Vamos começar então a falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. O livro de Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32, traz esta questão. O texto sagrado que eu vou utilizar da Bíblia King James. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem nesta época e nem no mundo vindouro. Ou seja, existe um pecado, uma blasfêmia feita ao Espírito Santo que não tem perdão. Olha que coisa grande a Sagrada Escritura traz para nós. O tema de hoje eu vou trazer 3 pontos. Este é o primeiro ponto, a exposição da Sagrada Escritura. Que pecado é este que não tem perdão? Seriedade do tema. Preste atenção. Ponto número 2, a consequência, então, desse pecado. O pecado, se você olhar todo o texto de Mateus 12 sobre este assunto, vai relatar que Jesus operava sinais, milagres e prodígios. Jesus realizava a obra de Deus junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo agia junto com Jesus. Ou seja, a evangelização de Jesus era com o Espírito Santo. Você vê isso quando ele foi batizado. O Espírito Santo ungiu, então, dali para frente, começou a sua missão. Era Jesus pregando com e no Espírito Santo. Da mesma forma com que você tem que fazer, você tem que evangelizar com o Espírito Santo, deixar ser usado pelo Espírito Santo. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o texto diz que não tem perdão, seria atribuir a obra do Espírito Santo que Jesus realizava ao inimigo de Deus. Ou seja, Jesus expulsava demônio não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder do próprio demônio. Olha só que loucura. Vou trazer uma reflexão prática para isso. Vamos imaginar uma pessoa que se converteu, uma pessoa que nós costumamos falar da pá virada, uma pessoa louca, que vivia uma vida inteiramente de pecado, afastada do Evangelho. Em determinado momento, a palavra foi lançada sobre ela, ela aceitou a palavra, o Espírito Santo a ungiu de tal forma que ela então se converte ao Senhor. E ali ela se abre de tal forma com que a graça de Deus comece a agir com ela e através dela. Olha só, aí um irmão qualquer, uma pessoa qualquer, vai dizer assim: tu acha que essa pessoa está salva depois de tudo que ela fez? Depois de tudo que ela aprontou, só porque levantou a mão, aceitou Jesus e agora está salvo? É claro que não está salvo. Ou seja, essa pessoa está questionando a obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ela está julgando que o novo proceder dessa pessoa não é um proceder no Espírito Santo. Em outras palavras, está dizendo que o Espírito Santo não é capaz de transformar vidas, seja qualquer vida, de qualquer pecado. O Espírito Santo pode transformar numa pessoa agradável a Deus. Olha, quer ver um outro ponto? A chamada oração em línguas, ou falar em mistério, falar em línguas, que os católicos carismáticos utilizam.
os pentecostais evangélicos utilizam. Uma pessoa pode falar assim, isso aí é uma besteira, isso não existe, isso é invenção. Ficam imaginando palavras. E eu te pergunto, e se for uma obra do Espírito Santo? Pode ocorrer o contrário, uma pessoa não está na unção do Espírito Santo e fingir que está falando palavras estranhas, trazendo profecias e etc. Neste caso, é a própria pessoa que está fazendo uma obra humana e atribuindo ao Espírito Santo. Qual é o que nós podemos fazer? Não julgar. Se for obra do Espírito Santo, vamos utilizar como servo Gamaliel. Deixe, quem poderá impedir? Se as chamadas orações de línguas, falar em mistérios, falar em línguas estranhas, for uma ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, quem sou eu para julgar o Espírito Santo? Quem sou eu para cometer esse pecado que não tem perdão? Uma outra coisa importante sobre a graça e o perdão do Espírito Santo é a questão da dureza do coração. Isso é importante nesse vídeo. Dureza de coração. É a pessoa que não aceita a graça de Deus. A pessoa fala assim, se você soubesse tudo que já fiz, você não me pediria para ir para a igreja, para aceitar Jesus. Tu acha que Deus vai me perdoar? Tu acha que Deus vai me aceitar depois de tudo que eu fiz? Ou seja, a dureza de coração, essa pessoa está dizendo que o Espírito Santo não é capaz de realizar uma obra de salvação na vida dela. Em outras palavras, ela não aceita o perdão vindo do Espírito Santo. Portanto, ela já está condenada, porque ela não aceita. Não é o Espírito Santo que não a perdoou, é ela que não aceita a graça de Deus na vida dela. E como último ponto, vou trazer uma reflexão sobre o perdão, sobre essa questão. Tem um texto sagrado muito significativo que fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 3. O texto sagrado vai falar assim: Então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que mentistes? Por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com a parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir contra Deus. É mentir ao próprio Senhor Deus. E o texto sagrado aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vai relatar que estes mentirosos, estes blasfemadores contra o Espírito Santo morreram. Porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, se você é uma pessoa que acredita que a graça de Deus não pode transformar, está na hora de se arrepender. E se você é aquela pessoa que julga, que diz que isso ou aquilo não é a obra de Deus, está na hora de você se arrepender. Porque se for de Deus, está mentindo contra o Espírito Santo. Esse problema não é seu, é dessa pessoa com o Espírito Santo. Não é seu papel julgar as pessoas. Nesse último ponto, trazemos uma reflexão muito significativa com relação ao perdão. Primeiro é João, no capítulo 1. O verso é o 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se você sequer nunca pensou em pecar contra o Espírito Santo, mas depois dessa reflexão você verificou que é possível que isso tenha ocorrido. 1 João capítulo 1, verso 9. Peça perdão a Deus. Senhor, se eu pequei contra o teu Espírito Santo, eu peço perdão agora. Não foi de coração, foi por inocência, foi por falta de conhecimento bíblico, falta de entendimento. Senhor, eu te peço perdão. E peça perdão ao Espírito Santo. Espírito Santo, me perdoa por todas as vezes que eu atribuí uma obra que não era sua a ti. Me perdoa por todas as vezes que eu atribuí uma obra que era tua a outras pessoas. Espírito Santo, me perdoa.
pela minha dureza de coração. Peça perdão ao Espírito Santo. Tetelestai.